A Fraternidade Espírita Chico Xavier apresenta a Página Amiga, o audiobook do livro Obreiros da Vida Eterna. Primeira parte, capítulo 6, Dentro da Noite. A diferença de atmosfera entre o dia e a noite na casa transitória de Fabiano era quase inalterável. Não conseguiria estabelecer comparações apreciáveis, mesmo porque, durante todo o tempo de nossa permanência no Instituto, estiveram acesas luzes artificiais. Denso nevoeiro abafava a paisagem sob o céu de chumbo e, ao que fui informado, grandes aparelhos destinados à fabricação de ar puro funcionavam intensamente na casa, renovando o ambiente geral. Víamos o sol fundamente diferenciado em pleno crepúsculo, semelhava-se a um disco de ouro velho, sem qualquer irradiação, a perder-se num oceano de fumo indefinível. Cotejando a situação com os quadros primaveris da crosta planetária, os ocasos da esfera carnal parecem verdadeiras decorações do paraíso. Permanecíamos em região onde a matéria obedecia a outras leis, interpenetrada de princípios mentais extremamente viciados. Congregavam-se aí longos precipícios infernais e vastíssimas zonas de purgatório das almas culpadas e arrependidas. Na verdade, muita vez viajara entre a nossa colônia feliz e o plano crostal do planeta, atravessando lugares semelhantes, mas nunca me demorara tanto em círculo desagradável e escuro como esse. A ausência de vegetação, aliada à neblina pesada e sufocante, infundia a profunda sensação de deserto e tristeza. Os amigos, porém, com a irmã Zenóbia à frente, faziam quanto possível por converter o pouso socorrista num oásis confortador. Alguém chegou à gentileza de lembrar a oportunidade do quadro externo para que nos voltássemos para dentro de nós com o proveito necessário. Sim, assentiu o assistente Jerônimo. Num abrigo de pronto-socorro espiritual, é conveniente que não haja facilidade para distrações prejudiciais aos nossos deveres. Estampou o riso franco nos lábios e acentuou. Por isso mesmo, quando na crosta da terra, nunca tivemos descrições de infernos floridos ou de purgatórios sobre arvoredos acolhedoras. Nesse ponto, os escritores teológicos foram exatos e coerentes aos culpados e renitentes confessos. Não convém a fuga mental. Em favor deles próprios, é mais razoável sejam mantidos em regiões desprovidas de encanto, a fim de permanecerem a sós com as criações mentais inferiores a que se ligam intensamente. A conversação, rica de particularidades interessantes, compensava a aspereza exterior, valorizando o tempo acerca do qual não se conseguia fazer nenhum cálculo, a não ser pela observação dos cronômetros que eram, aí, aparelhos preciosos e indispensáveis. Ao soar das 19 horas, orientados pela administradora da casa, preparamo-nos para a pequena jornada ao abismo. Convocou Zenóbia 20 cooperadores para as tarefas de colaboração eventual e imediata. 3 mulheres e 17 homens, que à primeira vista não pareciam pessoas de cultura e sensibilidade extremamente apuradas, mas que mostravam no olhar sereno e firme boa vontade sincera, dedicação leal e caráter resoluto no espírito de serviço. Mais tarde, vinha saber que o Instituto asila constantemente variados grupos de entidades repletas de característicos humanos primitivistas, mas portadoras de virtudes e valores apreciáveis, que colaboram na execução das tarefas gerais e se educam ao mesmo tempo, preparando-se para reencarnações e experiências de mais elevada expressão. Dirigindo-se ao subalterno, que recebera atribuições de subchefia, indagou Zenóbia serena. Ananias,
Temos o material de serviço devidamente arregimentado? Não devemos esquecer principalmente as faixas de socorro, as redes de defesa e os lança-choques. Tudo pronto, respondeu satisfeito o colaborador. Voltou-se em seguida para o nosso orientador e disse bem-humorada: Irmão Jerônimo, convirá desse modo iniciar a marcha. E detendo-se ao nosso lado, acrescentou: De antemão, rogo desculpas a todos, se lhes tomar tempo para atendermos ao desventurado irmão a que me referi, satisfazendo a interesse que me é particular. A clarividência de Luciana e a oração de todos os amigos, porém, constituirão fatores decisivos em benefício da renovação dele, a fim de que aceite as providências redentoras do futuro. É serviço que prestarão a mim própria, pelo qual serei devedora reconhecida. Ligeiro véu de melancolia inexplicável toldou-lhe repentinamente o olhar, mas, cobrando ânimo novo, considerou. Além disso, o padre Hipólito endereçará apelos cristãos aos infelizes que choram na zona abismal. O fogo purificador passará amanhã e poderemos ministrar-lhes aviso edificante. O ex-sacerdote comentou confortado: A cooperação será para nós um prazer. Dirigindo-se então a grande número de companheiros e subordinados de serviço, a irmã Zenóbia consolidou a atenção de todos para o desempenho do mapa de trabalhos que havia planejado para tão significativa noite. A casa deveria permanecer atenta à contribuição que receberia dos institutos congêneres no dia imediato, pela manhã. Alguns servidores seguiriam para a crosta prestando apoio à expedição Fabrino, em alguns casos difíceis de reencarnação compulsória. Certos departamentos abrir-se-iam à visitação dos encarnados parcialmente libertos da crosta em momentos de sono físico, para receberem benefícios magnéticos de conformidade com as solicitações autorizadas. Determinadas dependências seriam preparadas devidamente para eventual recepção de missionários do bem, procedente das esferas elevadas. Organizar-se-iam leitos para alguns desencarnados, prestes a serem trazidos. Segundo notificação anteriormente recebida, 2 enfermeiras orientadoras de colônias espirituais para a regeneração trariam 20 crianças recém-libertas dos laços carnais, no sentido de se avistarem com as mães que viriam da crosta amparadas por amigos para o reencontro confortador em caráter temporário. Variadas delegações de trabalhos espiritual junto às instituições piedosas encontrar-se-iam no abrigo para combinar providências. 2 missões de socorro alcançariam o asilo dentro de breves horas demorar-se-iam até pela manhã, conforme aviso prévio. Todos os trabalhos preparatórios da mudança assinalada para o dia seguinte deviam ser levados a efeito. Medidas outras de menor significação foram recomendadas e, por fim, a diretora notificou que o recinto de orações deveria aguardá-la em posição de iniciar a prece de reconhecimento da noite, sem nenhuma delonga. Eu não conseguia disfarçar a surpresa, examinando semelhante quadro de obrigações, porque, segundo o cálculo efetuado momentos antes, a irmã Zenóbia estaria ausente apenas 4 horas. Ultimando providências, acenou para nós, convidando-nos a acompanhá-la. Ao transpormos o limiar, explicou-nos cuidadosa: convém manter apagado no trajeto todo o material luminoso. E, fitando-nos resoluta, informou: quanto a nós, sigamos silenciosos a pé. Não será razoável utilizar a volitação em distância tão curta. Mais justo assemelharmos-nos aos pobres que habitam pelos sítios perante os quais, enquanto perdure a pequena caminhada, devemos aguardar a maior quietude. Qualquer desatenção prejudicar-nos-á o objetivo. Decorridos alguns instantes, atravessávamos as barreiras magnéticas de defesa e punhamo-nos a caminho.
noutras circunstâncias e noutro tempo, não conseguiria eu dominar o pavor que nos infundia a paisagem escura e misteriosa à nossa frente. Vagavam no espaço estranhos sons. Ouvia perfeitamente gritos de seres selvagens. E no meio deles, dolorosos gemidos humanos, emitidos talvez a imensa distância. Aves de monstruosa configuração, mais negras do que a noite, de longe em longe, se afastavam de nosso caminho, assustadiças, e embora a sombra espessa observava alguma coisa da infinita desolação ambiente. Após alguns minutos de marcha, surgiu a lua como bola sangrenta através do nevoeiro, espalhando escassos raios de luz. Poderíamos identificar agora certas particularidades do terreno áspero. A irmã Zenóbia colocara diante de nós adestrado auxiliar, especialista na travessia daquelas sendas estreitas, e conforme recomendação inicial, guardávamos rigoroso silêncio, em fila móvel, ganhando a estrada hostil. Atingimos a zona pantanosa, em que sobressaía rasteira vegetação. Ervas mirradas e arbustos tristes assomavam indistintamente do solo. Fundamente espantado, porém, ao ladear imenso charco, ouvi soluços próximos. Guardava a nítida impressão de que as vozes procediam de pessoas atoladas em repelentes substâncias, tais as emanações desagradáveis que pairavam no ar. Oh, que forças nos defrontavam ali! A treva difusa não deixava perceber minudências. Todavia, convencera-me da existência de vítimas vizinhas de nós, esperando-nos amparo providencial. Estaríamos ante o abismo a que se referia a administradora da casa transitória? Optei pela negativa, porque a expedição não se deteve em tão angustioso lugar. Jerônimo seguia rente aos meus passos e não contive a indagação que me escapou célere. Jazem aqui almas humanas? O interpelado, em atitude discreta, somente respondeu num gesto mudo, em que me pedia calar. Bastaram, no entanto, minhas 4 palavras curtas para que os lamentos indiscriminados se transformassem de súbito em rogativas tocantes e estertorosas. Ajude-nos, quem passar, por amor a Deus. Salvai-nos por caridade. Socorro, viadantes, socorro, socorro. Verificou-se então o imprevisto. Certamente as entidades em súplica permaneciam jungidas ao mesmo lugar. Mas figuras animalescas e rastejantes, lembrando sáureos de descomunais proporções, avançaram para a nossa caravana, ausentando-se da zona mais funda dos charcos. Eram em grande número e davam para estarrecer o ânimo mais intrépido. Experimentei o instinto de utilizar a volitação e fugir depressa. Entretanto, a serenidade dos companheiros contagiava e esperei firme. Quase imperceptível, estalido partiu da destra da irmã Zenóbia e 10 auxiliares, aproximadamente, utilizaram minúsculos aparelhos, emitindo raios elétricos de choque com insignificantes explosões. Não obstante ser fraca a denotação, a descarga de energia revelava vigoroso poder, tanto que os atacantes monstruosos recuavam, precipitados, recolhendo ao pântano em queda espetacular sobre a lama grossa. Audiobook do livro Missionários da Luz. Narrativa Cristina Albuquerque.